enfim, mostrando os braços ali, é onde a gente vê o sol nascer já vendo o cume, bem perto do cume do Pico Paraná. Pois bem, pessoal, hoje é um vídeo aqui sobre um caso de quase tragédia. Essa moça, Tayane, e o namorado, o amigo, foram subir o Pico Paraná, o Monte Paraná, que é o ponto mais alto da região sul, no dia 31 de dezembro. É a Tayane Smith e Roberto Farias. Não aconteceu nada com o rapaz, ele se perdeu, ficou perdido durante 5 dias na mata, mas no final chegou bem. Eu vou trazer para vocês várias informações, tem muita gente criticando a moça, eu não estou aqui dizendo para fazer juízo de valor, não sei, eu não estava lá, parece que eles estavam num grupo maior, eu vou trazer aqui todos os detalhes. Esse aqui é um vídeo, não tem muito a ver com o tema do canal, mas eu achei interessante, então eu vou trazer aqui para vocês. Então, se esse conteúdo te interessa, fica aí, te inscreve no canal e deixa o like. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Então, quem é a Tayane Smith? Então, muitos estão dizendo que ela deixou o rapaz para trás. Só que eles estavam num grupo maior. Eles foram no Pico Paraná, que é o pico mais alto, é a região mais alta, o ponto mais alto do sul. Né? Como o nome fala, fica no Paraná. Eles foram até o Parque Estadual do Pico Paraná, de acordo com os vídeos publicados no Instagram da jovem. Eu vou mostrar aqui logo para vocês onde é que fica o Pico Paraná. É bem aqui, ó. Aqui é o Pico Paraná. O pessoal está até fazendo piada que aqui é Pico da Siririca e tudo mais, mas é aqui que eles estavam. Olha, filho, do lado do Pico da Jacutinga também. Então esse é o local que eles foram. Então eu queria trazer aqui para vocês, olha, muitos estão dizendo, porque ela deixou para trás, tinha um monte de gente. Porque se fosse o contrário, é, seria um absurdo se ele deixasse ela para trás. Realmente seria um absurdo. Aí sim seria um absurdo maior. Por quê? Porque o homem, fisicamente, normalmente, ele é mais forte. Então, é muito mais perigoso uma mulher ficar para trás do que um homem. Apesar de não ser o grau de experiência que cada um tem, eu acredito que cada um tenha um dia melhor. Eu faço muita trilha, tá, pessoal? Mas eu não faço trilha a pé. Quem faz trilha a pé é o meu irmão. Ele escalou aí alguns montes. Eu acho que esse ele não foi. Se eu não me engano, ele escalou. Ele escalou, não, caminhou, né? O Monte Roraima. O Pico Paraná, que é o pico em questão, ele não é uma escalada, é uma caminhada. Mas não é uma caminhadazinha. Quem pensa que é fácil e tudo, mas não, é difícil. A subida é mais difícil ainda, às vezes particionam em 2 dias. Eu trouxe também, depois da explicação do fato que ocorreu, os detalhes e como tu pode fazer para, de repente, fazer essa caminhada. Eles se escalaram no dia 31, ficaram ali no acampamento 2, uma coisa assim, eu vou trazer aqui no detalhe, para subir e ver o nascer do sol do Pico Paraná. Então tem aqui umas informações dizendo que essa menina foi subir o Pico Paraná com um amigo, o cara passou mal na trilha, ela abandonou e desceu sozinha. O celular e a carteira dele. Com o celular e a carteira dele. Né? Ao ser questionada como ela se sentia caso ele fosse encontrado morto, ela respondeu: se Deus quiser assim, Deus quis assim. Eu achei meio bizarro essa parada dela falar assim, mas enfim, eu não tô aqui para ajudar. Tayane, você chamou Roberto de fraco quando ele se perdeu no Pico Paraná. Trouxe aqui o Marcinho pra gente. Ele sobreviveu 5 dias no meio daquele lugar hostil, ficou sem água, sem comida, suportou frio e calor durante o dia e andou 20 quilômetros até encontrar ajuda. Enfim, olha, aqui eu tenho um mapa bem interessante aqui do que aconteceu. Essa aqui é a descida. Tem o Pico Caramelo. Foi em algum lugar por aqui que ele se perdeu. Como vocês podem... Eu tenho um mapa aqui. Aqui tem um lugar da trilha bem... Eles desceram, que Pico Caramelos, né? Ele se perdeu próximo ao rio, numa parte em que em que tem
entre um ponto e outro de apoio. Olha, A2, área de camping do Pico Paraná. Bem aqui. Essa é uma área de camping em que normalmente as pessoas param para dormir, para depois fazer a escalada. Caminhar até aqui já é difícil. Já é difícil chegar no A2. Muitas pessoas fazem isso. Então eles saíram provavelmente quase de manhã. Mas isso eu peguei uma explicação. Olha, o Pico Paraná é esse aqui. Tem umas fotos bem bacanas. Realmente é um lugar muito bonito. Se vê, vale a pena. Eu confesso para vocês que o meu lance é mais bicicleta. Então ele desceu, pelo que a gente pode ver aqui no... Cadê? Olha, Pico Caramelos, ele veio... Por aqui ele se perdeu. Esse foi o caminho que ele fez, tá, pessoal? Bem aqui foi que ele se perdeu, aqui ao lado. Eu estou tentando localizar no mapa aqui. Tem uma trilha. Pessoal, tem que ir preparado para esse tipo de trilha. Embora a trilha seja muito bem marcada, demarcada. Nós fizemos até uma trilha aqui de bike há pouco tempo atrás. Tiveram pessoas que se perderam na cidade, no município. Agora imagina de noite, escuro, numa mata. Saiu um pouquinho, se perde mesmo. Eu já me perdi mapeando trilha para fazer evento. Então, em algum lugar por aqui, ele se perdeu. Ele foi cruzar o rio e se perdeu. Bem aqui, foi aqui, tá aqui. Ele desceu, antes de chegar aqui, ó, foi bem aqui. Antes de chegar na área de camping do Paraná, ele se perdeu, em vez de subir, tem uma subidinha, ele pegou a direção do rio, ó. Tá vendo aqui? É isso mesmo. Ele veio pelo rio e encontrou uma fazenda. Só que ele ficou 5 dias perdido. Em vez dele seguir direto, já estava perto, ó. Ele pegou o rio, ele pegou... Quando ele ia chegar na área do campo, ele desceu para o rio. Olha, aqui é uma foto dele chegando no local, depois de 5 dias dormindo na mata. Chegou andando, então ele está bem. Para quem sabe como são essas coisas, se pelo menos ele está andando, parceiro, é muito importante nesse momento tu te atentar que para tu estares numa situação de caminhada, de trilha, tens que estar com pessoas experientes e preparado para alguma emergência. Porque não é fácil. Tem trilhas que não dá para um helicóptero chegar. Não tem como chegar um helicóptero. Aqui o Roberto Farias recebeu os primeiros cuidados do Corpo de Bombeiros do Paraná. O trabalho coletivo fez toda a diferença. Isso aqui, ele, olha, tá com a cara boa até aqui. Nem parece que dormiu 5 dias na mata. Seja Tayane, abandone o amigo que passou mal na trilha Pico Paraná. Diga que, se ele aparecer morto, que Deus quis assim. Aí é negócio de feminismo, eu não quero... Eu peguei aqui, pessoal, algumas abas que coerentes para o evento. Vocês podem ver, quem quiser algum link desse, pede para mim nos comentários que eu deixo. Todo o nosso respeito aos profissionais voluntários que não desistiram do Roberto. Foram dias de empenho total enfrentando terrenos difíceis e riscos reais no Pico Paraná. Ainda tem essa questão. É muito difícil achar uma pessoa, uma agulha no palheiro. Ele fez o certo, ele seguiu o rio. O rio é uma trilha natural, então mais cedo ou mais tarde ele iria encontrar alguma coisa. Mas segundo ele disse, ele achava que em um dia ele conseguiria encontrar alguém ali pelo rio, porque, de fato, não sei como é esse rio, se ele é navegável, mas poderia passar uma canoa, um caiaque, uma embarcação ou encontrar uma fazenda. Olha, aqui ela pediu desculpa e tudo mais, disse que está tudo bem, acaba de dar entrevista, afirma que errou, nunca mais eu faço isso, ele também disse que está tudo bem. São dois jovens, ela tem 19 anos, ele também é novo. Então, sabe como é que é? A gente na cidade, eu me lembro, quando eu tinha 19 anos, eu não sei se eu faria isso, mas a gente evolui, né? A gente é evoluído em alguns pontos da nossa personalidade e menos em outros.
Eu tenho certeza que ela foi na frente, mas ela não sabia que ele ia se perder. Né? É o que eu penso. Para falar aquilo de se ele falecer, Deus. Sabe lá também que contexto foi perguntado para ela? Se ela já não estava, se não estavam enchendo já muito. Pô, e aí, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. Aí chega uma hora que a pessoa fala lá mesmo qualquer coisa. Aí tem o pessoal brincando aqui, e agora que acharam o moço Pico Paraná, tô curioso demais para ouvir a fofoca. Tinha, bora trilhar? Inclusive eu fiz um post para minha trilha com essa foto aqui. Olha, entenda o caso completo. Aqui ele lá em cima, eles chegaram a fazer uma foto juntos. Tá aqui ele estava lá em cima. Agora o mais interessante é um vídeo aqui que eu trago para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ligar o som. Galera, se der um corte aqui é porque o som não deu certo. Eu vou tentar ligar aqui. A gente chega aqui no segundo acampamento, que também é uma área aberta, como eu expliquei ali o que é um acampamento, já é possível visualizar a silhueta do cume. E aqui é o momento que a menina se desprende do grupo e sai correndo. A Tassiane sai correndo aqui por cima e a gente não consegue ver ela. A gente até comenta aqui que isso não se faz e tudo mais, vai subindo os 4 aqui, meio preocupados, né? Mas sabendo que a menina tinha ido na frente por imprudência. Aí a gente chega no cume, o Roberto começou a passar mal aqui, tá? Nessa região que já está perto ali do cume do Pico Paraná. Aqui é a região que ele começa a vomitar e dá sinais de desidratação. A gente conversa com ele sobre querer continuar ou não, enfim, a gente vai mais um pouco. Aqui a gente vê o sol nascer, que é aquela região que tem aquela foto dele, enfim, mostrando os braços ali, é onde a gente vê o sol nascer já vendo o cume, bem perto do cume do Pico Paraná. Aí nós continuamos, né? Chegamos no cume, ele abraça. Aqui a gente hidratou ele, deu água para ele, chocolate, tudo mais, ele estava bem. Nós chegamos no cume do Pico Paraná. Ele foi abraçar a menina e aqui a gente ficou bastante tempo parado para descansar, sabe? Bastante tempo mesmo. Gente, a visão aqui ela é meio estranha. Eu não sei o que acontece com o Google no cálculo dele aqui, mas isso está invertido, tá? Esse ponto é mais alto do que esse. Aqui é o cume do Pico Paraná, a gente não passa para cá. Né? Aqui é o União e o Ibitirati, mas a gente não passa para lá. A gente fica aqui. Aqui é o ponto mais alto do sul do Brasil. Aí a gente desce, aí o que acontece? Aí a gente está lá em cima, depois dessa 1 hora parado, tá? O Roberto parece que está um pouco melhor, né? E ele vem com a menina para dizer que vai descer, a hora que ele tenta entregar a lanterna. E é quando eu dou o sermão na menina, eu falo, olha, não pode fazer o que você fez, não pode deixar ele sozinho, o Roberto está debilitado aqui, não se anda sozinho, os acidentes que já aconteceram aqui na Serra com morte foi porque gente foi deixada para trás e tudo mais. Aí a menina desce ciente de que não poderia deixar o Roberto sozinho. Ela termina de descer, vem esses corredores. E daí esses corredores a gente praticamente se cumprimenta assim só de vista, tal, eles dão uma volta ali. Eu sei que eles começam a descida e um pouco depois eu falo com o Carlos e com a Tayene, né? A Tayene já está mais recuperada, pra gente começar a nossa descida. Aí nós descemos, né? A montanha ciente, uma meia hora depois do Roberto e da Tassiane. A gente desce ciente de que eles estavam na frente, mas essa parte aqui ela é bem contornada, sabe? Em 2 pessoas não teria como a gente passar por eles, assim, não tem, seria muito improvável, sabe? Aí a gente está descendo e tudo mais, quando a gente chega nessa área aqui, mais ou menos um pouco antes do A2, a Tassiane torce, a Tassiane não, a Tayene, ela torce o pé, que é a menina. Um guia completo sobre a trilha do Pico Paraná, a montanha mais alta da região sul do Brasil, com 1.877 metros, localizado no Parque Estadual Pico Paraná, entre Campina Grande do Sul e Antônia, no estado do Paraná. Como é a trilha do Pico Paraná? Tipo de trilha, é uma trilha de montanha, bastante exigente, em Mata Atlântica com muitos trechos íngremes, raízes, pedras e áreas expostas. Não exige escalada técnica com cordas, como escalada de alpinismo, vamos dizer assim, mas possui paisagens rochosas e aclives fortes, que requerem atenção e preparo físico. Foi aquela imagenzinha no vídeo passado que tem a moça descendo, que provavelmente foi o lugar onde ela torceu o pé. Torcer o pé, pessoal, não é quebrar o pé. É uma torção, uma luxação, coisa que normalmente, se ela continuou andando,
não precisa de nenhuma outra intervenção. Coloca ali evita pisar durante os dias e melhora. Dá até para continuar, melhora no outro dia, muitas vezes está até melhor. Distância e tempo. Distância total são aproximadamente entre 16 e 18 quilômetros, contando a ida e a volta. Varia conforme o percurso exato. Tempo médio, em média, de 6 a 12 horas andando no total, dependendo do ritmo e paradas. Pessoal, tem aqui o Pisa Tracking, as informações, os sites que eu acessei, Vida Outdoor, Wikiloc, tempo médio 6 a 12. Alguns grupos relatam 4 horas de subida. E descida sempre é um pouco menos. A descida é muito mais fácil. Mas aqui, segundo o Wikiloc, eu acho que tem alguns grupos que relatam 4 horas de subida e 4 horas de descida. Mas isso envolve ritmo rápido e pouca pausa. Provavelmente são pessoas muito experientes e na subida não fizeram uma subida muito rápida e na descida decidiram parar. Com certeza deve ter sido isso que aconteceu, porque a diferença não pode ser igual. Mas o Wikiloc é um aplicativo, para quem não sabe, de leitura de track log. Muitos trilheiros optam por pernoitar, acampar na trilha para dividir a subida em 2 dias e aproveitar o nascer do sol no cume. Desnível, altimetria acumulada a cerca de 1.100 a 1.300 metros. Dificuldade, classificada geralmente como difícil, mais por comprimento, desnível e terreno do que por necessidade de equipamentos técnicos. Ou seja, ela é difícil, mais pelo que ela vai sugerir de ti a longo prazo do que pelos equipamentos. Se tu não precisa de equipamento especial, põe aquela tua bota, aquele teu casaco, leva a tua comida e vai que já está bem feito. Claro, antes disso, faça 1 ano de treinamento físico para poder encarar. Exige bom preparo físico, treinos de caminhada, treino de pernas e resistência ajudam bastante. O pessoal que quer malhar só braço, não vai te meter na trilha. Se bem, o braço ajuda, porque tu segurar ali um galho e puxar ajuda, mas a perna que carrega a maior parte do peso. Condições que influenciam. Chuva pode deixar o caminho muito lamacento e escorregadio. No topo pode fazer bastante frio e vento, principalmente se acampar durante a noite. É comum fazer a trilha à noite para ver o sol nascer. Muitos trilheiros planejam começar a trilha no fim da madrugada ou fazer pernoite próximo ao topo, em acampamento A2, exatamente aquele local lá que eu mostrei. Aquele acampamento A2, muito provavelmente eles pernoitaram lá para começar a trilha bem, sabe, quando está para ver o nascer do sol do alto da montanha. A vista é um dos grandes atrativos do passeio. Também é possível começar no meio da noite com lanternas e alcançar o cume ao amanhecer e depois retornar. Mas isso aumenta a exigência física e requer ótima preparação. Lanterna forte, roupas adequadas, água e comida. Ou seja, pelo que eu entendi, se tu acampar no A2, tu já sai próximo de amanhecer. Leva só uma lanterna fraca, só para te guiar ali, e aí a gente sabe, antes do sol nascer já começa a ter um pouquinho de iluminação, né? Mas também não te atrasa, senão tu perde o nascer do sol. Detalhes importantes da trilha. Pontos marcantes do percurso. Fazenda no Pico Paraná, ponto de partida. Acampamento A2, local comum para pernoitar antes do cume. Trecho final ao cume, solo rochoso, trechos inclinados exigentes que requerem atenção ao ritmo constante. Terreno e orientação. A trilha é bem marcada, bastante utilizada por grupos de trekking, então a orientação não costuma ser um problema para quem segue rotas conhecidas ou o GPS Wikiloc. Eu uso um outro app, porque tu pode ter tanto teu GPS, que é um GPS falando do ciclismo, acredito que para caminhada é a mesma coisa. Pode ter um GPS com o track log da trilha, que é um arquivo que te dá o caminho, e o celular ou o GPS ele lê para ti. Tem vários aplicativos que leem. Eu crio várias trilhas dessas para fazer de bike. Já fiz muitas por aqui pelo Pará. Então, tu faz a trilha, depois com o GPS, ou tu pode fazer uma parte manualmente. É melhor fazer a trilha, porque
É mais difícil desenhar no mapa, a gente não sabe por onde vai ultrapassar. Normalmente a gente faz a trilha antes. E transforma um arquivo GPX que possa ser lido. Então, muitas pessoas têm o costume de não colocar o celular no modo avião. Parceiro, quando tu está num lugar onde não tem direito, sinal, desliga, modo avião, sem dados móveis, porque ele gasta muito mais bateria, que ele fica tentando se conectar. O sinal está fraco, ele fica 24 horas, toda hora, tentando se conectar com a torre e isso drena a bateria. Ao passo que se simplesmente tu desligar e botar no modo avião, a bateria dura que é uma beleza 2, 3, 4 dias. Pode bater foto à vontade e não acaba. E o GPS continua funcionando. A trilha é bem mancada, bastante utilizada e tudo mais. Leva lanterna, bastão de trekking, calçados apropriados e roupas para frio e chuva faz grande diferença. Bastão de trekking eu acredito que seja principais cidades e municípios próximos: Campina Grande do Sul, Paraná, municípios onde fica a fazenda, ponto de partida. Antonina, Paraná, outro município próximo, da Serra do Ibitiraque, Serra do Ibitiraque. Curitiba, maior cidade da região. Muitos trilheiros saem de Curitiba para a trilha, cerca de 1 a 2 horas de carro. Também não vou andando, também não. Recomendações práticas para vocês, galera. Treine antes, caminhada longa com desnível. Leve água e comida suficiente para o dia ou pernoite. Confira o clima antes. Itens essenciais: lanterna forte, capa de chuva, botas, trilhas, bastões de caminhada. Se for acampar, verifique permissões e respeito ao ambiente. Agora, ela estava com o celular dele. Então ele estava provavelmente sem o track log. E isso realmente fez ele se perder. Talvez se ele estivesse com o celular dele, ele não se perderia, porque teria um mapa. Não te esquece de te inscrever no canal e assiste o vídeo que está no card ao lado.